الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه الحرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فعنا يستجاب له. وبعد. Prezados irmãos, em primeiro lugar, devemos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos deu uma coisa muito importante, que é o Iman. E em segundo, devemos agradecer a Allah que nos fez pertencer o Ummat do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, halal é uma palavra pequena, de poucas letras, mas tem uma grande importância no Islã. Literalmente, a palavra halal quer dizer lícito, puro. Mas, islamicamente, quer dizer permitido. E o Islã deu uma grande importância ao halal, a ponto de Rasul sallallahu alaihi wasallam relacionar, conectar as nossas ações com o halal. Allah subhanahu wa ta'ala conectou as ações com o halal, para dizer uma palavra de poucas letras, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala tem um impacto muito importante. Hoje, para nossas ações serem aceitas perante Allah, depende daquilo que a gente está a fazer. Depende daquilo que a gente está a consumir. Depende daquilo que a gente está a fazer para o quê? Para sustentarmos os nossos familiares. Allah subhanahu wa ta'ala deu importância, é uma palavra de grande importância, uma ação de grande importância no Islã, halal, ao ponto de, para as nossas ações serem aceitas,
o nosso salat ser aceite depende do nosso halal. O nosso hajj ser aceite depende do nosso halal. O nosso zakat ser aceite depende do nosso halal. Todas as ações que são ibadat para serem aceitas perante Allah subhanahu wa ta'ala depende do halal. Para dizer que o halal, prezados irmãos, não resume-se só em comida. O halal engloba muita coisa. A comida é o fim. A comida é o fim. Primeiramente, o nosso trabalho tem de ser halal. Segundo, o nosso dinheiro tem de ser halal. Terceiro, no fim, a nossa comida tem de ser halal. É por isso que Rasul sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Inna Allah tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala é puro. Os muhaddithin definem a palavra puro. Tayyib. Al-munazzahun min al-aib. Livre de qualquer defeito. Outros chegaram a dizer al-muqaddas. Também que quer dizer puro. Ou quer dizer puro. Isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é isento de qualquer defeito. E Rasul ainda continua a dizer: وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, não aceita senão coisas puras. Quando aqui fala-se de coisas puras, Rasul sallallahu alaihi wasallam quer referir o halal, coisas puras. Depois Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: فقال تعالى, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Ó mensageiros, comam tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é halal. Aqui Allah está a conectar o a'mal salihah para dizer que a aceitação de a'mal salihah depende daquilo que a gente está a comer. Depende daquilo que a gente está a comer. Depois, Rasul continua a dizer, Allah subhanahu wa ta'ala diz: a ordem que foi para os mensageiros também foi para todos aqueles que são seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, ó vocês que trouxeram iman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala está a nos elucidar para nós comermos coisas puras. Comermos aquilo que é halal. Ma razaqnakum, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos sustentou, nos deu. Thumma dhakara, Rasul sallallahu alaihi wasallam diz depois, o Abu Huraira diz, depois Rasul sallallahu alaihi wasallam mencionou a situação do homem, na condição em que estava. De acordo com alguns mufassirin, eles dizem que este homem estava a viajar para um ibada. Outros dizem ia para Hajj. Outros dizem para ir visitar alguém. Mas naquela condição em que o seu dua devia ser aceito, mas devido às coisas que ele consumiu, Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou os seus duas. ثم ذكر الرجل, depois mencionou, recordou um homem, ash'atha, desmazelado, aghbara, empoeirado,
Yamudu yadayhi ila sama. Ele levantou as mãos pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Rabb, Ya Rabb, oh meu Criador, oh meu Criador. Na situação em que estava como viajante, o seu dua seria aceito, mas devido à condição em que ele se encontrava, não tinha ligação, não tinha como os seus duas serem aceitos. Por quê? وما طعامه الحرام. Primeiramente, o Rasul mencionou: ما طعامه الحرام. A sua comida foi haram. وما شرابه الحرام. A sua bebida foi haram. وما لباسه الحرام. A sua roupa também era haram. وغذي بالحرام. O seu corpo nutriu uma coisa haram. فأنى يستجاب له. Como que Allah subhanahu wa ta'ala podia aceitar dua desta pessoa naquelas condições? Para dizer, o halal é uma coisa, ou é uma palavra pequena, mas Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, conectou com a aceitação dos nossos duas, conectou com a aceitação dos nossos ibadat. Todo tipo de amal salihah está conectado com o nosso halal. E se a pessoa for a consumir o halal neste dunya, ele terá o sucesso, aquele sucesso que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, da entrada no paraíso. Ele terá este sucesso. Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz para Sa'd radiyallahu anhu: Ya Sa'd, queres que sejas mustajab ad-du'a? Quer que sejas aquela pessoa cujos duas são aceitos? Sa'd respondeu: sim senhor, ya Rasulallah. Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: Ya Sa'd, purifica o seu alimento. Coma tudo aquilo que é puro. Takunu mustajab ad-du'a, e tu serás aquele cujos duas são aceitos. Nós hoje procuramos todos os dias os grandes nomes de Allah, que a partir disso Allah subhanahu wa ta'ala aceita os nossos dua, Ismul A'zam. Mas o Ismul A'zam encontra-se no nosso consumo diário, o halal. Aí está o Ismul A'zam. É por isso, prezados irmãos, voltando para o tempo do Sahaba Abu Bakr radiyallahu anhu, era um homem com muita aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala, temente. Para dizer também, prezados irmãos, Allah quando menciona no Coran la'allakum tattaqun, taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma ação, uma coisa muito importante no taqwa, porque o taqwa é o escudo para que nós não caímos no haram. Se a pessoa tem temor de Allah, esta pessoa nunca vai cair no haram. Nunca. Porque primeiramente o seu taqwa vai lhe dizer: não faça isso porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, é haram. Não faça isso porque é haram. Não coma isso porque é haram. O seu taqwa vai dizer. Mas qual é a condição de nosso taqwa perante Allah subhanahu wa ta'ala? Nossa situação primeiro é fazer a ação, depois vamos procurar um alim e perguntarmos aquela ação como é que é. Esta é a nossa situação. Primeiro comemos uma coisa, depois de comermos vamos perguntar: para coisa X como é que fica? É halal ou é haram? Mas você já deu de comer os seus filhos, seus familiares? Já deu de comer seus filhos e seus familiares?
Aisha radiyallahu anhu conta a história de Abu Bakr radiyallahu anhu. Vê no Bukhari Sharif. Abu Bakr radiyallahu anhu tinha um escravo que de dia saía para trabalhar, para no fim da tarde trazer alguma coisa para pagar o seu mestre. Um dia saiu, andou, não conseguiu nada, mas ele encontrou com alguém que ele havia feito um trabalho antes de ele ser muçulmano no Jahiliya. Ele diz, levou, aquele senhor pagou-lhe, levou aquele valor, foi comprar alguma coisa para Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu para comer. Os sahabas eram muito exigentes a respeito das suas comidas. Eles perguntavam como e onde que comprou, como que conseguiu, para não existir a menor dúvida, porque Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Aquela pessoa que foi a cair no shubh, na dúvida, facilmente cai no haram. وَمَنْ اسْتَبْرَى. E Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: aquela pessoa que for afastar-se das coisas duvidosas, فَقَدْ اسْتَبْرَى لِإِرْضِهِ. Essa pessoa preservou o que? O seu din. Abu Bakr radiyallahu anhu, quando é trazido para ele aquela refeição, ele imediatamente comeu. O escravo ficou e perguntou: não perguntas como que eu consegui esta comida? O escravo começou a contar: e a Sayyidi, o meu mestre, eu fazia uma ação de adivinha antes de ser muçulmano fil Jahiliya. Mas também eu não fazia bem, eu enganava as pessoas. Aí está, enganar as pessoas para ganhar é haram. Eu enganava as pessoas. Havia feito um trabalho para alguém e ele não havia me pago. Agora encontrei com ele e ele pagou. Através daquele dinheiro que eu fui pago, comprei isto para ti, a Sayyidi. Depois de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ter consumido aquela comida, ficou preocupado. Colocou a sua mão na boca, tentando vomitar, até conseguiu tirar. Porque Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: aquele corpo que foi nutrido com algo haram não entrará no Jannah, numa narração. E noutra narração, os seus duas não serão aceites por 40 dias. Fazendo ibadat, todo este tempo consumindo haram, nossos ibadas não estão sendo aceitos. Para dizer, nós devemos ver como e onde ganhamos e onde que compramos também aquilo que nós queremos pôr no nosso estômago. Devemos ver, devemos ter a noção dessas coisas. Não podemos primeiramente consumir, depois perguntar. Primeiro pergunta-se, depois consome-se. Quando nós vamos a certos sítios, quando encontramos coisas duvidosas, primeiro a pessoa diz: não, mas só tenho esse estoque só. Esse estoque só. Estás a fazer comer pessoas coisas que não são halal. Não conhece qual é o risco. O consumir haram, prezados irmãos, não só tem prejuízos no din, mas também tem prejuízos no físico também. Imam Ghazali rahmatullahi alayhi conta a história de um homem que viajou de uma cidade a fim de encontrar com um santo noutra cidade. Ele viaja, quando chega na casa daquele santo, no portão, ele depara com um jovem. Ele encontra com aquele jovem, ele cumprimentou: assalamu alaikum. Aquele jovem respondeu àquele viajante de uma maneira muito arrogante e sem respeito. Não respondeu o salam. Prontos, tinha pessoas ao lado. Ele perguntou: quem é esse jovem?
Aquelas pessoas disseram: este é filho daquele senhor que você veio para lhe visitar. Dali ela entrou dentro da casa daquele santo, depara com uma pessoa com um comportamento muito humilde, aquelas qualidades mesmo de um waliullah. Mas quando ele reparou para o filho daquela pessoa, apareceu a pergunta: o que é que está a acontecer aqui? Disparidade. O pai tem um comportamento, alhamdulillah, mas o filho tem um comportamento muito medíocre. O Ali notou a preocupação daquele homem e começou a contar. Disse: não se preocupe, vou te contar o que tinha acontecido. Houve um tempo que o Ali passava fome, não tinha nada de comer, e tinha um vizinho que sabia a situação do Ali, que ele passava fome. E este vizinho era amigo ou tinha aproximação com o rei do tempo. Levou alguns mantimentos, veio dar o Ali. Depois daquele Ali ter consumido aquele santo ter consumido aquela comida, ele teve um desejo e foi se meter com a sua esposa. E ele disse: aquele jovem, mau caráter que é, sem educação, é resultado daquela comida haram que eu consumi. Para dizer que, prezados irmãos, não só nos nossos ibadat, mas também o haram tem um efeito negativo nos nossos filhos. Muito negativo. É por isso Ibn Qudama rahimahullah diz: as mulheres naquele tempo, hoje também as mulheres têm uma ação muito importante em nossas vidas. Poucos homens vão fazer compras, nós só comemos, homens só aparecem e comem. As mulheres têm uma ação muito importante. As mulheres naquele tempo diziam, quando saísse o homem para casa ou para o caminho a fim de ir ganhar alguma coisa, as mulheres diziam: كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله. Quando um homem saísse da casa de manhã para trabalhar, a sua esposa dizia: Inna nasbir, ainda iyaka wal kasab al haram. Atenção, a esposa dizer para seu marido: atenção em ganhar o haram. Inna nasbir al ju', nós suportamos a fome. Wala nasbir al-nar, e nós não vamos suportar o fogo de Jahannam. É por isso, prezados irmãos, o nosso dia a dia, o nosso ganhar hoje, em todos os aspectos, se você quer construir, constrói no terreno halal. Aquele que rouba terreno do outro tem um castigo muito grande na parte. Tuwika min sabi ardina. Haver no hadith é um castigo muito doloroso. O seu bloco tem de ser halal, porque a sua casa vai ser sadaqatul jariya. O seu dinheiro tem de ser halal, porque seus familiares vão consumir. Você vai consumir, e se ser haram, as suas ações não serão aceitas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E também tem esses efeitos negativos nos nossos filhos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós, inshallah, o tawfiq de sermos sempre exigentes, sempre atentos naquilo que a gente for a consumir no nosso dia a dia. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.